Pessoal, tudo bem? Professora Jéssica aqui, hoje para tratar do capítulo 10, né, que é o simbolismo no Brasil. Vamos falar um pouquinho aí do que foi esse movimento literário aqui, né, essa escola literária aqui no Brasil. Galera, o simbolismo, ele surgiu na França, tá? Ali no finalzinho do século XIX. E ele pode ser visto, em princípio, como um movimento de aprofundamento dos ideais românticos que atingiu não só a literatura, mas também as artes plásticas, ok? Como ele surgiu na França, né, lá no finalzinho do século, o simbolismo levou a graus quase extremos, tá? A prevalência do subjetivismo, tá? Então, aqui, ó, ele levou, ó, prevalência do subjetivo, tá? Que o romantismo havia preconizado, beleza? Nele predominou o individualismo, tá? Uma visão transcendental do mundo como um privilégio da imaginação e da fantasia, em detrimento ao logicismo e do racionalismo. Aqui no Brasil, o movimento foi um pouquinho diferente de como aconteceu na Europa. Por quê? Lá, ele teve bastante força. Já aqui no Brasil, o simbolismo ele se sobrepôs, né? Lá na Europa, ele se sobrepôs ao parnasianismo. Aqui no Brasil, não. Foi quase que abafado, tá? Pelo movimento parnasiano. O parnasiano teve mais força do que o simbolismo aqui no Brasil, beleza? O parnasianismo gozou de um amplo prestígio entre as camadas da cultura da sociedade, tá? Até as primeiras décadas ali do século XX. Apesar de tudo isso, a produção simbolista deixou contribuições muito significativas, tá? E preparou um terreno ali para o que estava por vir ainda mais para frente, tá? Que foi as grandes inovações ali que ocorreu no século XX, no predomínio ali da poesia. Beleza? Aqui no Brasil, ele surgiu, né, no ano de 1893. Mas as primeiras manifestações simbolistas já eram sentidas desde o final da década, né, ali de 80 do século XIX. Apesar disso, foi apontado como marco inicial aí do simbolismo as obras Missal, tá? Que é uma obra em prosa, e também a obra Broquéis, que é uma poesia, né? Uma obra em poesia, em formato de poesia, de quem? Do nosso querido Cruz e Souza, considerado o nosso cisne negro, ok? As principais características: a não racionalidade, ele não é igual ao parnasianismo, que usa a razão, tá? Ele vai mais pela emoção. O subjetivismo, como eu já falei, né? Aquela coisa ligada ali meio que com o romantismo, meio que retornou, né? Ficou um período aí realista, que estava ali para apontar os erros da sociedade, estava falando ali tudo bem real, jogando tudo a limpo, tudo na cara, né? E aqui no simbolismo ele já retorna, ele fala, não tem isso aqui não, rapaz, não quero isso não. Quero voltar ao que era antes ali no romantismo, quero o subjetivo, aquela coisa de mexer com as emoções, colocar as emoções ali no papel, tá? Teve o individualismo e a imaginação. Teve também aí a espiritualidade e a transcendentalidade, tá? O simbolismo era muito espiritual, mexia ali com coisa de entidades, parada toda. Temos também aí a questão do subconsciente e do inconsciente, tá? Aqui nós temos aí uma forte
uma ligação, né, ali de Freud. Por quê? Envolvia ali um eu mais profundo, né, que mexia ali com o subconsciente e o inconsciente. Tivemos também aí o pessimismo vigente, que foi um combustível para a busca nesse eu mais profundo, né, das possíveis soluções para as angústias daquela época. E o que se deu na literatura por meio de imagens simbólicas, tá? Tivemos também visões intuitivas da realidade, prevalência do sensorial, tá? O simbolismo, ele não tem essa questão da racionalidade, vai muito pelo sensorial. Concepções do mundo calçadas em miticismo e atração pelo mistério, tá? Então, aqui tivemos uma ligação de Freud. Temos a musicalidade, né? E também o miticismo, tá? E também é frequente as figuras de linguagem, sinestesia, a aliteração e a assonância. Agora vamos falar aí dos principais poetas, né, do simbolismo aqui no Brasil. O primeiro que nós vamos tratar aí é quem? É o nosso querido, né, Cruz de Souza, tá? Ele foi um poeta brasileiro, nasceu em 24 de 11 de 61 e morreu, né, aí faleceu em 14 de 3 de 1898. Faleceu bem novo, né? Ele nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina, foi filho de escravos e foi amparado, né, ali por uma família aristocrática, tá? Que ajudou ele nos estudos. Com a morte do protetor dele, ele abandonou os estudos e começou a trabalhar na imprensa catarinense. Tá? Ele escreveu crônicas abolicionistas, né? E participou diretamente de campanhas em favor da sua causa negra. Tá? Ele próprio, mais de uma vez, sofreu aí com os preconceitos, né? Então, o preconceito já vem daquela época, né? Que hoje, por incrível que pareça, está aí bem aflorado também nesse período aí de pandemia. Tivemos alguns problemas aí com manifestos, né? E ele não deixou de sofrer com esses preconceitos, tá? Em 1890, ele se transferiu aqui para o Rio de Janeiro, tá? Onde ele sobreviveu trabalhando em vários empregos. Depois de ter tido na juventude, né, uma grande desilusão ali amorosa, porque ele se apaixonou por uma artista branca, né, mas não foi ele correspondido. Ele se casou com Davita, que foi sua esposa, né, mas depois de um tempo ela veio a falecer porque manifestou alguns problemas mentais. Na verdade, ela manifestou esses problemas mentais porque ela engravidou 4 vezes, tá? Ele teve 4 filhos, só que os 4 eles faleceram com tuberculose. Então, isso levou, né, ali ela a desenvolver esses problemas e acabar vindo a falecer também, tá? Na verdade, dos 4 filhos, só 2 sobreviveram e 2 morreram com tuberculose. Ele também, o Cruz de Souza, faleceu, né, com 36 anos. Bem novo também, da mesma doença, tuberculose. As principais obras dele foi Missal, Broquéis, né? Foram as duas aqui que abriram aí o simbolismo no Brasil. Teve também o Tropos e Fantasias, Faróis e o Últimos Sonetos. Essas obras apresentavam algo em comum, tá? Que é aí as características que eu coloquei. A musicalidade, que é sempre presente no simbolismo, subjetivismo também, que é presente em todas as obras, individualismo, bastante pessimismo, tá? O miticismo e a espiritualidade. Cruz de Souza ele também tinha um gosto, né? Uma preferência pela cor branca.
Ele não tem nada a ver com questão de etnia, não, tá, galera? Ele tinha essa preferência. Vocês vão reparar bastante isso nas obras dele, tá? Ele cita bastante ali a cor branca, coisas claras, sem formas, tá? Então, isso está presente aí nas obras dele. Também tinha ali nas obras, né, as repetições, as aliterações, as sinestesias, tá? Isso tudo por quê? Buscando obter um efeito melodioso, tá? Que entra aí na questão da musicalidade. Empregava também as letras maiúsculas para expressar o absoluto, tá? Que é o mistério, a luz, a morte, a dor. E o vocabulário também dele é litúrgico, para criar uma aura mística, tá? E misteriosa. Ele também trata aí nas obras, né? Ele tem os temas que são preferências dele. É o amor, o sofrimento, a sensualidade, morte, religião e temas associados ao abolicionismo, tá? Agora vamos aí para o segundo poeta, né? Que trabalhou aí junto com Cruz e Souza no simbolismo, que é o Afonso de Guimarães, também um poeta brasileiro. Nasceu em 24 de julho de 1870 e faleceu. Esse aí viveu um pouquinho mais do que o Cruz e Souza. Ele faleceu no dia 15 de 7 de 1921, tá? E quem foi ele? Ele nasceu em Ouro Preto, né, em Minas, estudou direito aqui em São Paulo e durante muitos anos foi juiz, né, em Mariana, na cidade histórica vizinha da sua cidade natal, lá em Ouro Preto. A obra dele é marcada aí pela morte de Constança. Quem foi essa Constância? Prima de 17 anos de quem era namorado, né? Ele amava a Constança. E a sua poesia é quase toda voltada para o tema da morte da mulher amada, no caso ela. Todos os outros temas que ele explorou, como natureza, arte, religião, estão de alguma forma relacionados, né, ali à morte da amada dele. A exploração do tema morte abre ao poeta, por um lado, o vasto campo da literatura gótica. Por isso que eles falam que o simbolismo é a escola literária gótica, tá? Porque tratou bastante aí dos temas como morte, espiritualismo, essas coisas todas, tá? E ele teve aí uma forte, vamos dizer assim, ligação, né, com esse lado mais sombrio aí do simbolismo. Vamos aí às principais obras dele, né, que foi o Septenário das Dores da Nossa Senhora e Câmara Ardente, Dona Mística, Kyriale, Alvrilaire, A Pastoral dos Crentes do Amor e da Morte, A Escada de Jacó, Pulvis, Os Mendigos, Nova Primavera de Heine, tá? Tivemos todas essas obras aí, ele teve mais obras, né, do que o Cruz de Souza, até pelo fato dele ter vivido mais, né? E as características principais das obras dele, tá? Vocês podem reparar que são só 3, que é o misticismo, a espiritualidade e a religiosidade católica, tá? Tivemos também aqui, ele tratou do caso da morte, né? Faltou aqui. Então, ele ficou conhecido também como o Solitário de Mariana, tá? Justamente aí pelas suas características, né, de sofredor, pela mulher amada. Temas mais abordados, né, a morte, dor e sofrimento que advém da sua própria história, tá? Como eu já havia falado anteriormente. Acabamos por aqui, né? Vou deixar aí para vocês a leitura do capítulo, tá?
Para o vídeo não ficar muito longo, eu preferi que vocês dessem uma lida aí nos poemas relacionados a Cruz de Souza e ao Afonso, né? E também realize os exercícios da página 561 e 562, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham entendido. Não deixem de assistir aos vídeos que nós, professores, colocamos, porque é importante para vocês, né? Caso apareça aí algum teste, alguma prova. E importante também para não acumular conteúdo, tá bom? Beijos e até a próxima!